requerimento número 85 de 2021, do senhor delegado Antônio Furtado, que requer a realização de audiência pública para debater o 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado delegado Antônio Furtado. Senhor presidente, eu lhe peço autorização para fazer umas breves considerações antes da leitura do requerimento. Desde que eu me tornei delegado de polícia, eu sempre soube que defender a pessoa idosa era o certo. Não só por ser um grupo vulnerável, mas também porque talvez seja a faixa da população mais carinhosa, mais grata e que mais nos ensina a viver. Em Brasília, eu aprendi recentemente que a máxima, os opostos se atraem, não é verdadeira. Aqui, muitas vezes, os iguais se atraem, e se atraem para brigar com unhas e dentes em favor da pessoa idosa. Nesse momento, eu tenho que destacar que os trabalhos dessa comissão são acompanhados por quase, tem a possibilidade de ser acompanhados por quase 2 milhões de pessoas. E eu quero destacar o trabalho que é feito pelos amigos e também ativistas dessa causa tão importante de defesa do idoso. Eu cito, dos nossos idosos, eu cito o João Adolfo de Souza, que tem um canal, João Financeira, o doutor Sandro Gonçalves, Felipe Brito e Milton Dantunes. Eu posso dizer que esses homens se dedicam de corpo e alma a fazer com que a melhor-idade seja respeitada e seja titular de direitos no nosso Brasil. O fato de tê-los conhecido aqui em Brasília fez com que a gente percebesse que, ao estarmos juntos, ao sabermos que existe apoio, o nosso trabalho ele se potencializa. Os idosos acompanham dia a dia, graças a esses 4 homens que dedicam a sua vida em favor da melhor-idade, os idosos têm condição de acompanhar o que está acontecendo em Brasília. Isso aqui não é uma caixa preta, não. Isso aqui não tem que ficar sob sigilo, guardado a 7 chaves. O trabalho do parlamentar precisa ser conhecido. Temos a TV Câmara, sim, mas eu parabenizo a vocês 4 pelo que fazem pelo nosso idoso. E esse requerimento vem justamente de uma conversa que nós tivemos, eu e o Felipe Brito, e a partir dessa audiência pública, eu acredito que iremos aprovar um projeto que é essencial para a melhor-idade no Brasil. Assim sendo, passo a leitura do requerimento. Requer a realização de audiência pública para debater o 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência. Senhor presidente, propomos a participação dos seguintes palestrantes na audiência à hora solicitada. 1. Sandro Lúcio Gonçalves, advogado. 2. Felipe Brito, defensor dos direitos das pessoas idosas. 3. Milton Dantunes, também nosso amigo e defensor dos direitos das pessoas idosas. 4. Ieda Gaspar, presidente da Federação dos Idosos do Rio de Janeiro. 5. João Adolfo de Souza, também youtuber e defensor dos idosos no Brasil. 6. Representante do Ministério da Economia. 7. Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Justificativa. Trata-se de debate sobre o 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas no regime geral da Previdência Social, em tramitação nesta Casa, através do projeto de lei 4.367 de 2020. Esta sugestão legislativa materializou o anseio de milhões de pessoas que tiveram antecipação de parcelas do 13º salário e que no final deste ano não terão mais esses valores para auxiliar nas despesas que se apresentam em maior monta nesse período. Cabe destacar que este adiantamento do 13º salário teve, sim, um impacto social muito importante, porque nesse período de pandemia, muitas famílias se socorreram de valores que foram recebidos do INSS para a sua sobrevivência. Temos, portanto, cerca de 35 milhões de pessoas
que recebem benefícios previdenciários. E estes recursos, senhor presidente, são o esteio financeiro que estrutura a vida de suas famílias, situação que se intensificou ainda mais com a perda de postos de trabalho e renda de milhões de seus familiares. Ademais, os valores recebidos como abono pelos aposentados e pensionistas são elementos muito importantes na dinâmica da economia do país, pois esses valores dinamizam a atividade econômica nacional. E a sua antecipação serviu, sim, para auxiliar na preservação dessa mesma economia, no período inicial da pandemia, especialmente. Mas agora ele fará muita falta no final de ano, momento em que o país está voltado para retomar as suas atividades produtivas e também a pujança da nossa economia. Ante o exposto, esse deputado pede aos ilustres pares a aprovação do presente requerimento de audiência pública. Deputado delegado Antônio Furtado, parabéns pelo requerimento. A cumprir os termos regimentais, coloco em discussão o requerimento. Olha aí. Vou tomar a liberdade de colocar aqui, parabenizar Vossa Excelência e ressaltar a importância dos grupos de apoiadores, principalmente as pessoas que estão levando a comunicação aos idosos do Brasil. Que isso, velho. Eu, como representante deles, é uma honra nessa comissão e tenho certeza que no seu estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. E, particularmente, entendo justíssimo o requerimento, quero, inclusive, solicitar sua permissão para subscrever o requerimento. E, nesse momento, eu coloco aqui em discussão e passo a palavra. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovados. E eu quero aqui fazer um registro importantíssimo da presença do colega médico, referência mundial em cirurgia pediátrica, referência mundial em cirurgia de separação de gêmeos siameses e uma grande liderança aqui da área da saúde. É uma honra estar aqui. Deputado Zacarias Calil, também membro dessa comissão, mas muitas vezes com outras atribuições, com outros compromissos,